Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a Vanessa Lovatel e nessa videoaula eu vou te ensinar a fazer esse lindo ovinho com orelhas de coelhinho para você fazer e vender bastante nesta Páscoa. Você pode oferecer, né, como um mimo para diversas instituições, escolas e aproveitar e ganhar uma renda extra. Eu já peço para que vocês se inscrevam em meu canal, ativem o sininho, assim vocês receberão todas as notificações de novas videoaulas e compartilhem para que mais pessoas possam ter acesso. Vamos aprender? Os materiais que eu utilizei foram os seguintes. Eu utilizei o fio amigurumi da Círculo. Então, você vai precisar de 2 tons, um colorido e um branco, caso você faça, né, o seu coelhinho branco ou colorido e bege, a combinação que você desejar. Você precisa de 2 tons do fio amigurumi. Eu usei também o preto para fazer os detalhes. Uma agulha de crochê 2,5 milímetros, não sei se vou conseguir aqui, 2,5 milímetros. Uma tesoura, alfinetes e agulha de tapeçaria, fibra siliconada. E nesse meu eu usei os olhinhos e o focinho, né, com trava. Mas se você tiver dificuldade de encontrar na sua cidade, você também pode fazer todo bordado. A parte aqui dos bigodinhos, né, eu usei um restinho que eu tinha aqui do fio Clé. Então, os olhinhos, eu usei um par de olhinhos com travas de 7 milímetros e um focinho de 7 milímetros da Círculo também. Então, ficou desta forma. O fio amigurumi, então, ele é um fio 100% algodão mercerizado. Cada novelo possui 254 metros e o tex dele é de 492. Com o fio amigurumi agulha 2,5, no meu ponto, né, na minha tensão de pontos, ele ficou num total de 12 centímetros. O fio amigurumi círculo, então, ele é 100% algodão mercerizado. Cada novelo possui 254 metros e o tex dele é 492. Então, eu vou escolher, né, a cor que eu desejar. Eu vou pegar esse tom de rosa, mais clarinho. Esse aqui meu é o chiclete, 31, 31. E nós vamos iniciar fazendo a parte de baixo do ovo. Então, eu vou fazer um anel mágico. Então, para fazer o anel mágico, eu passo a linha ao redor do meu dedo e cruzo, tiro, ó, fica como se fosse uma letra E. Vou fazer novamente. Pego a agulha, pego o fio que vem do novelo, esse que tá vindo aqui, ó, do novelo, laço ele e faço um ponto baixo ali, né, uma laçada ali, uma pra travar esse fio. Então, essa laçada eu não conto ela como ponto, vou contar a partir de agora. Então, dentro desse anel mágico, eu vou fazer 6 pontos baixos, sempre levando essa outra ponta junto, né? Pegando junto, ó. Para depois nós puxarmos e fechar essa laçada. Então, aqui dentro eu vou colocar 6 pontos baixos. Agora, eu vou puxar essa outra ponta que sobrou. Vou puxar e fechar o anel mágico.
estico bem, deixa bem fechadinho. Então, agora eu vou seguir, já vou introduzir a agulha aqui dentro do meu primeiro ponto baixo. Então, essa foi a primeira carreira, nós fizemos 6 pontos baixos e já finalizamos ela. Nós vamos iniciar a segunda carreira. Para a segunda carreira, nós vamos introduzir a agulha dentro do primeiro ponto baixo, puxar e fazer um ponto baixo. Aqui, a gente já coloca o marcador para indicar que é o início da segunda carreira. E como nós vamos trabalhar em carreiras circulares, não vai ter início e fim. Então, portanto, nós precisamos do marcador para saber aonde é o início da nossa carreira. A segunda carreira, então, serão 6 aumentos. Como que são 6 aumentos? São 2 pontos baixos dentro de cada ponto baixo de base, que a gente fez na carreira anterior. Então, aqui eu já fiz o primeiro, eu vou introduzir a agulha novamente no mesmo espacinho e vou fazer mais um ponto baixo. Então, eu fiquei com 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora, eu venho aqui pro próximo. Ó, se tiver dificuldade, você olha por cima, você vai ver que tem essas 2 laçadinhas. Então, nós vamos introduzir no meio, laçar, fazer um ponto baixo. Aqui, nós vamos introduzir novamente, laçar e fazer 2 pontos baixos nesse mesmo ponto de base. E nós vamos seguir fazendo assim até o final. Então, na primeira carreira, nós tínhamos 6 pontos baixos, e na segunda, nós vamos ter 12, né? Vou seguir aqui um pouquinho mais rápido. É importante você contar no final da carreira se tem realmente os 12 pontos. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que às vezes, perdendo um pontinho ali, vai dar errado a contagem. Aqui, então, esse fio que sobrou, agora nós vamos esconder ele, para ele não soltar. Se você deixar ele assim, com o tempo, ele pode abrir aqui o trabalho. Então, nós vamos colocar ele numa agulha de tapeçaria e vamos introduzir ele aqui entre a trama do ponto. E vamos esconder esse fio e não vai ter mais perigo dele soltar. Você vai em carreiras de ida e volta, você vai uns 2, 3 pontos para um lado, depois você volta. Ó, agora volta novamente. E corta. Então, ele vai estar ali preso. Também vai ficar um acabamento. Essa parte de dentro, né, não vai aparecer, mas fica um acabamento já. Então, agora nós vamos seguir para a terceira carreira. Introduzo faço o primeiro ponto e já coloco o marcador para não esquecer aonde que a gente iniciou a terceira carreira. A terceira carreira será um ponto baixo e um aumento. Então, aqui eu fiz um ponto baixo em cima do ponto, né, de base, e agora nós vamos fazer um aumento. O que vai ser o aumento? Nós vamos para o próximo ponto e vamos fazer 2 pontos baixos em cima dele, igual a gente fez no início, né? Aqui a gente fez 2 pontos para cada ponto, então agora aqui a gente só vai fazer neste daqui. Então, no próximo, vai ser um ponto baixo sozinho. E o próximo, aumento. Então, essa da sequência da terceira carreira vai ser dessa forma, venho aqui, ó. Fiz um aumento, esse aqui é um ponto baixo. E aqui, então, um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. Ó, eu gosto de olhar por cima, assim, porque daí você enxerga bem certinho onde é que tá o ponto. Que às vezes, olhando assim, não dá pra enxergar, né? Tem gente, quem está iniciando tem dificuldade de saber aonde estão os pontos, o buraquinho aqui, né, entre um e outro.
Então, eu costumo dizer para olhar por cima, que você enxerga bem certinho as laçadinhas. Deixa eu ver, eu fiz 2, agora eu vou fazer um sozinho. Então, eu vou seguir essa carreira toda fazendo um ponto baixo sozinho e um aumento. E no final dela, eu vou ficar com 18 pontos baixos. Cheguei no final, tiro o marcador e nós vamos iniciar a quarta carreira. Faço o primeiro ponto, coloco o marcador. A quarta carreira, então, serão 2 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu fiz um, agora eu venho para o próximo, faço mais um, 2 pontos baixos, cada um no seu ponto de base, e agora sim eu faço o aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto baixo de base. Um ponto baixo, mais um. No segundo, 2 pontos baixos, e agora sim vou fazer o aumento. Eu vou seguir dessa forma, fazendo 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, e no final eu vou ficar com 24 pontos baixos. Vou dar uma adiantada aqui e já volto. Finalizei, então, a quarta carreira com 24 pontos baixos, agora nós vamos para a quinta carreira. Introduzo já meu primeiro ponto baixo, coloco o marcador. A quinta carreira será uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Então, eu vou fazer, já fiz o primeiro, mais um ponto baixo, mais um. Então, são 3 pontos baixos, cada um no seu ponto baixo de base e um aumento. Então, aqui vão ser 2 pontos baixos no mesmo ponto baixo de base. Eu estou mostrando bem devagarinho aqui para quem é iniciante mesmo e tem dificuldade nessa parte. Se você já faz amigurumi há algum tempo, né, já sabe, já tá mais craque, né, nessa parte, então você pode adiantar um pouco esse vídeo, mas eu gosto de focar bem nos detalhes para quem está iniciando. Então, eu sigo aqui toda a minha carreira, fazendo 3 pontos baixos e um aumento, ó. 1, 2, 3 e um aumento. Deixa eu mostrar aqui, ver se dá pra... Se não vai desfocar ali. Por toda a minha carreira, né, até chegar ali no marcador. E no final, então, dessa quinta carreira, nós vamos ter aqui no total de 30 pontos baixos. Agora, vamos para a sexta e última carreira de aumentos. Então, nós vamos fazer a sexta carreira, são 4 pontos baixos e um aumento. Então, eu vou fazer o primeiro, vou colocar o marcador, vou fazer um pouquinho diferente esse aqui, só para vocês terem uma ideia. Então, essa daqui é 4 pontos baixos e um aumento. O que nós vamos fazer? Nós vamos dividir esses pontos para tirar esses cantinhos. Também não tem problema, porque a próxima carreira vai ser carreira circular. Então, esses cantinhos, eles irão sumir. Mas, às vezes, nas receitas, vocês vão ver essas variações, né? Então, eu vou mostrar para vocês. Nós vamos dividir esses 4 pontos baixos. Nós vamos fazer 2 no começo e 2 no final. E o resto, né, os outros, nós vamos seguir normalmente fazendo 4 e um aumento. Como que vai ser? Vou fazer 2 pontos baixos, cada um no seu ponto de base, e um aumento. Opa. E agora, então, eu vou seguir na sequência normal de 4 pontos baixos e um aumento. Então, vocês vão ver que a gente não vai fazer mais... Opa, acabei batendo aqui. Pronto, agora, quando eu puxei o fio, acabei batendo na minha cama. Peço desculpa para vocês. Então, aqui eu fiz 2 pontos baixos, um aumento, e 4 pontos baixos e um aumento. Eu vou seguir, então, agora fazendo 4 pontos baixos e um aumento.
porque daí ele vai ficar, o aumento vai ficar, ele não vai desencontrar, né, com aquele que estava na carreira de baixo. Então, vai tirar esses cantinhos. Vou seguir normalmente, fazendo esses 4 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. Vou tirar aqui. E no final, então, vão restar 2 pontos baixos, que vai ser para completar a sequência a sexta sequência, né? De 4 pontos baixos e um aumento. Deixa eu colocar aqui, depois eu passo com vocês. Olha, aqui sobraram 2 pontos baixos. Então, eu vou colocar novamente aqui para vocês como que eu fiz. Eu fiz 2 pontos baixos e um aumento, depois eu segui 4 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. 4 pontos baixos e um aumento, 4 pontos baixos e um aumento, 4 pontos baixos e um aumento. E aqui sobraram 2 pontos baixos e um aumento, que vai fechar, né, com essa sexta sequência, que são 4 pontos baixos e um aumento. Então, a gente vai continuar com sempre 6 vezes, né, a mesma repetição. Essa carreira, ela vai ficar com 36 pontos baixos. Agora, então, a 7ª carreira até a 10ª carreira, nós não vamos mais fazer carreiras de aumento. A parte mais legal, né, do amigurumi, em que nós vamos somente seguir ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumentos. Então, ela vai seguir a carreira 7, 8, 9 e 10, são 4 carreiras, e cada uma delas permanecerá com 36 pontos baixos. Vou dar uma adiantada e já volto. Fiz as 4 carreiras, então, de ponto baixo sobre ponto baixo, e ficou dessa forma, ó. Vocês vão perceber que ele já vai começar a virar para dentro. Então, agora, a carreira de número 11, nós iremos trocar de cor. Então, eu vou tirar o marcador. Aqui, então, essa daqui é o último ponto da carreira 10. Eu vou desmanchar ele, vou tirar e vou deixar essas duas laçadas, ó. Eu vou pegar ele, então, no último ponto da carreira 10, e antes de puxar o fio aqui, nós vamos já introduzir o fio para fazer a troca de fio. Eu deixo ele dobrado, ó, dessa forma, a parte mais curta para baixo e a do novelo para cima, desta forma. E eu venho aqui, eu já, ao invés de puxar este fio que eu estava trabalhando, eu venho e puxo este novo fio. Ó, ficou desta forma. Então, aqui eu venho e estico, e aqui também eu dou uma esticadinha nesse daqui, que vem do novelo, e esse daqui também do novelo. Esse daqui é o antigo, e esse aqui vai ser o novo. Então, agora, o que eu vou fazer? Aqui, se você tiver dificuldade, você pode vir aqui atrás, cortar o fio e já fazer um nozinho. Eu pego, né, como eu já faço há mais tempo, mas isso você pode fazer como você preferir. Eu vou levar esse fio junto uns 5 pontos. Ó, vou deixar ele bem arrumadinho aqui e vou trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo, levando esse fio junto e já escondendo. Deixa eu colocar aqui o marcador para indicar que é o primeiro, apesar de que essa carreira dá pra ver, né, como foi feita a troca de cor. Ó, eu pego e já vou levando ele, conduzindo ele por entre a trama, e ele já vai ficar ali escondido. Mas, também, se você desejar cortar e fazer o nozinho, não tem problema, porque vai ficar na parte de dentro. Como você preferir, ó, eu faço uns 5, 6 pontos, daí sim eu corto
o rosa, né, que eu não vou mais usar. E coloco essa sobrinha aqui na parte de dentro e deixo ali mesmo, não vai ter problema. Então, agora eu vou seguir, essa aqui é a carreira 11, com ponto baixo sobre ponto baixo de base, normalmente. E essa carreira, então, eu vou permanecer com 36 pontos baixos. Finalizei, então, a carreira 11, olhem que lindinho que tá ficando. Agora, a carreira 12, nós vamos mudar um pouquinho a sequência. Vou fazer o primeiro ponto, vou colocar aqui o meu marcador. Então, a carreira 12 vão ser 4 pontos baixos e uma diminuição. Lembram que aqui a gente seguiu até fazer 4 pontos baixos e um aumento. Depois, nós trabalhamos carreiras circulares. Agora, nós vamos começar com os mesmos 4 pontos baixos, só que ao invés de aumento, né, claro, nós vamos fazer diminuições. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos baixos, cada um no seu ponto de base. Agora, nós vamos fazer a diminuição. Para fazer a diminuição, eu pego, então, aqui, ó, nós temos 2 alcinhas, né, o ponto. Fica com 2 alcinhas, a da frente e a de trás. Então, nós vamos pegar somente a alcinha da frente. Vou introduzir a agulha, ó, pego só a da frente do ponto, venho aqui para o ponto seguinte, assim, ó, sempre seguro a agulha assim, ó, deitadinha, pego a laçada da frente desse próximo ponto também, ó, ficaram 2 laçadas na agulha. Eu pego o fio do novelo, puxo, passo por essas 2, dou uma esticadinha e fecho o meu ponto. Um ponto baixo, né? Então, eu fiz a primeira diminuição. Agora, eu venho aqui no ponto seguinte, ó, vocês vão ver que eu fiz uma diminuição. Então, eu trabalhei em cima deste ponto e em cima deste ponto. Então, eu não vou introduzir agulha aqui nesse espacinho, porque esse faz parte do segundo ponto e é onde nós trabalhamos a diminuição. Nós vamos introduzir agulha neste próximo espacinho. Se você tiver dúvida, você pode vir esticar o fio e olhar, ó. Vai ter que ter o desenho bem certinho do ponto. Então, eu vou vir e colocar aqui, ó. Senão, se você colocar dentro do mesmo buraquinho, não vai ter a diminuição. Essa é uma parte em que as alunas têm bastante dificuldade. Então, eu vou fazer novamente a sequência de 1, 2, 3, 4 pontos baixos, cada um no seu ponto de base, e aqui eu faço novamente, pego a alça da frente do ponto seguinte, ó, então, eu vou colocar a agulha depois nesse ponto aqui. Faço, dá pra até, se você tem dificuldade, você pode deixar até ali, ó, o dedo, né, para marcar ponto baixo. E eu venho aqui, ó, neste daqui. Dá pra ver, assim, ó, que as 2 alcinhas aqui, ó, não sei se dá pra perceber, elas ficam bem repuxadinhas aqui, então, não vai ser nesse, vai ser neste daqui. Vou fazer novamente, 1, 2, 3, 4. E primeira alcinha, segunda alcinha. Então, ó, eu vou vir nessa, daqui a próxima. Puxo. E agora, que é onde eu segurei, eu vou continuar a minha sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, no final dessa carreira, precisa ter 30 pontos baixos. Então, você conta bem certinho, para ver se tem os 30 pontos, se foi seguido as diminuições bem certinhas. Senão, você vai ter precisa desmanchar e ver aonde que está errado, porque senão a contagem de pontos é muito importante. Então, ó, cheguei no final,
puxar aqui um pouquinho meu fio. Já vai fechando, ó. Então, agora, nós vamos seguir com 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, a carreira 13 e a carreira 14, nós vamos fazer somente ponto baixo sobre ponto baixo. Então, elas vão permanecer com 30 pontos baixos cada uma delas. Desta forma. Finalizei, então, a carreira 14, a 13 e a 14, né? Com 30 pontos baixos, já está fechando bem o ovinho desta forma. Então, agora, nós vamos novamente para uma sequência de diminuições. Será a carreira número 15. Então, eu faço o meu primeiro ponto baixo, coloco o marcador. A carreira de número 15 serão 3 pontos baixos e uma diminuição. Eu fiz o primeiro, o segundo e o terceiro, cada um no seu ponto de base. Agora, eu vou fazer novamente a diminuição. Alça da frente, ó, aqui já é a terceira, né? E puxo. Então, aqui eu já venho e coloco onde é que eu tinha sinalizado para seguir. 1, 2, 3 e uma diminuição. Então, eu vou seguir fazendo essa repetição de 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. E no final desta carreira, eu vou ficar com 24 pontos baixos. Vou dar uma adiantada aqui. Depois, então, nós vamos fazer novamente 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo de base, sem diminuições. Então, a carreira de número 16 e a carreira de número 17, essas carreiras vai ser para dar uma altura, né? Então, vão ser com 24 pontos baixos cada uma delas. Finalizei as 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Agora, vamos para a carreira de número 18, que vai ser novamente uma sequência de diminuições. Então, a 18, nós vamos fazer 2 pontos baixos, cada um no seu ponto de base, e agora uma diminuição. Eu vou seguir fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. E no final desta carreira, nós vamos ficar com 18 pontos baixos, vai fechar bastante. Ficou dessa forma. Então, agora, nós vamos fazer novamente 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo de base para dar uma altura. Então, nós vamos fazer a carreira de número 19 e a carreira de número 20 com 18 pontos baixos cada uma delas. Finalizei a carreira de número 20 e ficou dessa forma, bem fechadinho. Antes de darmos sequência na última parte de diminuições, nós vamos colocar os olhinhos e o focinho. Então, aqui nós vamos utilizar os alfinetes, né, para fazer a marcação. Eu sempre deixo a parte aqui onde eu começo o trabalho para trás. E agora, eu vou marcar onde eu vou colocar os olhinhos. Os olhinhos eu coloco entre a carreira 16 e 17. Ou a sexta e a sétima, depois da troca de fios. Então, eu vou contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre a sexta e a sétima, eu coloco um alfinete para marcar. Com 5 pontos de distância. Então, eu vou contar aqui, ó: 1, 2, 3, 4, 5 e coloco o segundo alfinete. Então, os olhinhos vão ficar aqui. Deixa eu só colocar aqui da mesma cor. E o focinho, deixa eu fazer ele. O focinho, então, nós vamos colocar entre a quinta e a sexta, né? Então, nós vamos vir uma carreira abaixo
E vamos colocar ele aqui no meio. Então, eu venho, tiro o alfinete. Deixa eu contar de novo, que agora 1, 2, 3, 4, 5, me perdi. Depois a gente vai ver se o focinho vai ficar... Costumo abrir aqui um espacinho e coloco o olhinho. Depois vamos ver se o focinho vai ficar bom ali. Coloco o outro olhinho. Deixa eu ver se ficaram mesmo com 5. 1, 2, 3, 4, 5, isso. E aí, o focinho eu costumo colocar mais no meio. Então, deu bem certinho as careiras que eu falei. Então, os olhinhos entre a sexta e a sétima, de baixo para cima, e o focinho entre a quinta e a sexta. Ele fica mais no meio, né? Bem meio ali. Antes de colocarmos a trava, eu vou pegar um pedacinho de fio. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho aqui um restinho ainda do Clé. Eu gosto de trabalhar com Clé para fazer os detalhes. Colocar aqui na minha agulha. Então, os detalhes, assim, de olhos, você pode fazer, então, cada um como achar melhor. Eu venho aqui para um lado, introduzo de fora para dentro, bem aqui no meio, onde era o focinho, onde tá, é bem meio. Deixa eu ver aqui. Deixo essa sobrinha aqui para depois nós vamos fazer um nozinho. E eu desço umas, deixa eu ver, 2 careiras. Vamos ver se ele vai ficar retinho. Desço 2 careiras. Só cuidado, assim, pra ver se não fica tortinho, né, esse risquinho. Vamos ver. Acho que vai ficar... Não, acho que ficou um pouquinho tortinho. Deixa eu tirar aqui de novo, eu vou começar de novo. Vou ter que colocar... Preciso colocar bem no meio. Eu gosto de fazer os detalhes antes das travas, porque é bem mais fácil aqui de vir e introduzir aqui a agulha, né? Porque depois que colocar a trava, é bem mais difícil introduzir a agulha. Deixa eu ver, ali, bem no meio. Deixa eu ajeitar aqui o focinho, agora ficou no meio. Desço 2 careiras. Só aqui pra ver como ele vai ficar. Ali. Então, agora, eu vou pular, ó, os 2 pontos e sair aqui na lateral. 1, 2 pontos, né? Isso é... Cada um faz o seu gosto, vamos ver se não vai ficar assim muito grande. Eu acho que ficou um ponto. Os detalhes, então, cada um faz como prefere, né? Dá pra fazer bordado também. Ou só deixar o risquinho retinho ali, né? Que fica bem legal. Aqui, como são peças pequenas e rápidas, né? Normalmente a gente faz pra dar de presente. Então, a gente coloca, né, os olhinhos. Aqui eu vou colocar a trava. Coloco os olhinhos, tudo com trava, né? Que é bem mais prático. Então, eu já travei ele ali. Os olhinhos também. Se quiser fazer um detalhezinho aqui de... Então, eu já faço agora. Antes de fixar as travas. Esse aqui é aquele fiozinho, deixa eu ver aqui o que que eu fiz. Acabei indo por cima. Deixa eu puxar aqui. Quando a gente tá gravando, né, parece que tudo fica mais difícil. Ali. Esse fio aqui, eu só deixei ele aqui pra depois a gente fazer um nozinho, né? Então, aqui, ó, deixa eu ver se dá pra... Eu venho também bem rente. Vou fazer um cíliozinho aqui. Ó, são detalhezinhos que deixam, né?
a peça mais fofurenta. Mas também dá pra só colocar ali os olhinhos e pronto, né? Se você quer fazer uma produção maior, e bem mais prático. Aqui. Então, eu já venho e travo, depois eu faço a outra parte, eu adianto ela ali do outro olhinho. Que eu costumo, coloco ele aqui, apoio na bancada e pronto, coloquei a travinha. Antes, então, de eu ir pro outro lado, eu vou vir aqui fazer mais ou menos no meio aqui do focinho. Vamos ver se vai ficar legal. Deixa eu tirar esse... Vou puxar pra dentro esse fio agora. Esse daqui, então, depois a gente vai fazer os nós e esconder ali dentro. Então, eu venho aqui, vou fazer uns bigodes também. Então, eu gosto de fazer os detalhes tudo com o Clea. Ele é bem fininho, tem esses novelinhos, né, pequenininhos. E rende bastante, porque o meu aqui já faz muito tempo que eu tenho ele. Ó, aqui um pouco rápido, né, não vai ficar assim perfeito, mas fica assim fofurento. Eu vou fazer do outro lado, vou dar uma adiantada e já mostro pra vocês. Fiz os detalhes do outro lado, então agora esse fio que sobrou aqui, nós vamos vir aqui, né, com calma na parte de trás. Tentar desvirar um pouquinho aqui, ó. Então, tá tudo ali, ó, escondido, e nós vamos fazer um nozinho, sem esticar muito, né? Ó, deixar ele bem... Vou fazer uns 3, 4 nozinhos, bem firme. Vou cortar um pouquinho esse excesso e vou deixar ali na parte de dentro. Então, ficou desta forma. Uma coisa que eu acabei esquecendo, né, de falar para vocês no início, nos materiais, que da fibra, né, então agora, antes de dar sequência, nós vamos colocar a fibra siliconada, porque aí nós só temos mais 2 carreirinhas e ela vai fechar bastante. Então, agora eu coloco a fibra, fechar. Vou colocando, ó, vou arrumando pros lados e vou sentindo como é que tá. Se tá firme, né? Vou pegar aqui, acabei não separando ela. Mas, vamos lá. Então, agora, nós vamos para a carreira de número 21, que vai ser mais uma sequência de diminuições. Vou fazer o primeiro, vou recolocar o meu marcador, deixa eu ver onde é que ele foi parar aqui. Então, a carreira de número 21 é um ponto baixo, um aumento. Então, fiz o primeiro ponto baixo, agora eu vou fazer... Opa, desculpe, um ponto baixo, uma diminuição. Então, fiz o primeiro, agora eu vou fazer uma diminuição. Então, eu vou seguir fazendo com calma, né? Porque vai fechar bastante. Então, tentar deixar assim bem firme, né? O ponto, para não ficar muito buraquinho. Um ponto baixo, uma diminuição. Por toda a carreira. E no final, então, desta carreira, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Ele vai fechar bastante. E nós vamos colocar mais um pouquinho de fibra aqui nessa parte. Olha, fechou bastante. Então, agora, deixa eu pegar aqui minha fibra. E agora, eu vou colocar, então, toda a fibra que eu preciso, né, para dar o formato do ovo. Ó. Então, você vem e ajeita assim, vai sentindo se tá preenchido por total. E agora, sim, nós vamos fazer a última carreira. A última carreira vai ser 6 diminuições. Então, o que que vai ser? Vai ser
pegando pela alça da frente, né? Aqui, deixa eu ver o próximo. Então, alça da frente, uma diminuição. Vamos ver novamente. Alça, bem com calma, cuidando para não pegar a fibra. Alça da frente, duas diminuições. Então, nós vamos fazer isso até fechar todo o trabalho. Vou dar uma adiantada aqui e já volto. Fiz, então, as 6 diminuições, ó, vai ficar 6 pontos baixos. Aqui, se você vê que ainda fica um espacinho, ó, que dá pra colocar um pouquinho de fibra, você pode vir, então, colocar mais um pouquinho. Deixa eu mostrar pra vocês, a Círculo tem esse acessório, que é um enchedor de amigurumis. Então, ele é ótimo pra encher essas pequenas partes também, sabe? Porque até que o espaço é grande, a gente até esquece, né, de usar ele e vai colocando. Mas, ó, então, ele não danifica o trabalho, ó, ele não tem ponta, nada. E olha como é fácil de você vir e colocar. Principalmente aqui nesses espaços pequenininhos, né? Que é difícil, às vezes tu tenta com o cabo da agulha, mas não fica ou acaba deformando, abrindo mais ainda o espaço. Então, o enchedor de amigurumis é uma peça, assim, um acessório, que o custo dele é bem bom e facilita muito o nosso trabalho. Então, ó, já enchi. Agora, eu vou cortar, vou deixar uma sobra de fio. Cortei o fio, aqui eu faço um ponto baixíssimo, eu venho no próximo ponto aqui, introduzo e só puxo. Um ponto baixíssimo. E tiro todo esse fio da minha laçada. Eu vou colocar... Deixa eu ajeitar aqui, que tá uma baguncinha. Vou colocar esse fio na agulha de tapeçaria. E vou passar ele entre essas ossadas, né? Aqui, ó, ficou essas alcinhas de dentro pra fora. Dentro pra fora, fora pra dentro, né? Ó, fora pra dentro, dentro pra fora. Vou fazer um alinhavo e depois eu vou puxar e fechar. Ó, como ficou bem lindinho. Aqui, então, eu costumo fazer um nozinho, né? E depois eu coloco esse meu fio pra dentro, saio lá do outro lado. Uma esticadinha ali. E corto. Já foi pra dentro o fio e ficou o acabamento perfeito. Eu dei uma adiantada nas orelhinhas aqui, para o nosso passo a passo não ficar muito longo. Então, ele segue do mesmo jeito, né, que a gente fez o corpinho. Eu vou explicar aqui para vocês como que eu fiz. Então, as orelhas eu comecei com 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Depois, então, eu fiz a segunda careira com um ponto baixo e um aumento, por 3 vezes. Eu não fiz aquela segunda careira como que eu fiz aqui, 6 aumentos. Eu já fui para um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Eu fiz essa repetição 3 vezes e no total eu fiquei com 9 pontos baixos. A terceira careira eu fiz ponto baixo sobre ponto baixo, então permaneci com 9 pontos baixos. A quarta careira eu fiz 2 pontos baixos e um aumento, por 3 vezes de novo, né? E eu fiquei com 12 pontos baixos. A quinta careira eu fiz novamente ponto baixo sobre ponto baixo de base, aqui, então 12 pontos baixos. A sexta careira eu fiz 3 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, e eu fiquei com 15 pontos baixos no total. E a sétima careira eu repeti os 15 pontos baixos.
A oitava carreira eu fiz aumentos novamente, então foram 4 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, totalizando 18 pontos baixos. E da nona até a 13ª carreira, então eu segui só pontos baixos sobre pontos baixos de base, e cada uma delas permaneceu com 18 pontos baixos, e foram então 5 carreiras circulares sem aumentos. Depois, a carreira de número 14, eu fiz 4 pontos baixos e uma diminuição, e eu fiquei com 15 pontos baixos. E a última carreira, que é a 15, eu fiz 3 pontos baixos e uma diminuição, e eu fiquei com 12 pontos baixos. Vou deixar aqui paradinho, se vocês quiserem dar um print, então a orelhinha vai ficar desta forma. Agora, eu vou ensinar, então, a finalização e a costura dela, que eu acho que é o que mais importa, né? O passo mais importante. Então, vou deixar aqui de lado. Qualquer coisa também que vocês tiverem dificuldade, vocês me deixem um comentário que eu retorno para vocês. Então, aqui, né, eu finalizei, então, a carreira de número 15. Então, agora eu vou fazer um ponto baixíssimo, vou puxar esse meu fio e eu vou cortar, então, deixando uma sobra de fio, vou puxar dentro desta laçada. Então, ficou assim. Agora, então, eu vou pegar uma agulha, deixa eu ver se eu tenho uma mais fininha aqui, e eu vou fechar essa orelhinha. Então, eu vou fazer um alinhavo para fechar essa orelhinha. Eu vou fazer 2 iguais, né? Aqui já tenho a outra pronta, ó, ela vai ficar desta forma. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer como se fosse um alinhavo, ó, de baixo para cima, de cima para baixo, pegando todas as partes, ó. Pegando, ó, as 2 alcinhas daqui e as 2 alcinhas do outro lado. Depois, volto, faço a mesma coisa, pegando as 2 alcinhas, ficam 4 alcinhas. E aí, eu vou puxar. Ó, ela vai dar uma franzidinha. Depois que eu puxei, então, eu vou dar uma dobra aqui, ó, ela já fica virada pra dentro. E aqui, então, eu vou fechar, vou costurar aqui pra ela ficar com esse formato. Então, eu venho aqui bem no cantinho e no outro cantinho. É importante pegar bem os cantinhos pra ela ficar bem fechadinha. Então, aqui, pegar esses cantinhos. Aqui não vai precisar, porque a gente vai costurar depois. Então, aqui eu já tô com o ovinho pronto. Eu modifiquei aqui os bigodes, porque conforme eu fui fazendo as orelhinhas, eu olhei e achei ele curtinho, sabe? Então, o coelho, ele tem os bigodes grandões, né? Acabei fazendo eles mais longos. Mas daí, os detalhes, né? Cada um personaliza como que achar melhor. Eu vou colocar um alfinete aqui e vou começar a marcar as orelhinhas. Vou colocar, vou ver se fica legal e depois eu vou falar pra vocês em qual carreira que eu prendi. Então, eu coloco de trás ou na frente, né? Só pra primeiro a gente, é bom fixar. Então, eu vou pegar, tipo, na segunda carreira, do dentro para fora e vou prender. Deixa eu colocar aqui na parte da frente, que vai ficar mais fácil. Ó, 1, 2, e aí, entre a segunda e a terceira, coloquei. Vou ver se tá bem no meio, um pouquinho mais pra trás. Aqui é mais no olhômetro mesmo, sabe? Você vai colocando e vai vendo se o nariz está no meio aqui, ó. Então, as orelhas você vai posicionar nas laterais, né? Entre o nariz. Deixa eu colocar mais um alfinete aqui, pra prender. Opa, saiu do outro lado. E agora, eu vou prender esta daqui pra vocês verem. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar o pontinho, né, do ovinho e
um pontinho da orelhinha. E começo a fazer a costura para prender. Puxo bem com calma, ó, pego no corpinho e pego na orelhinha. Tem que tirar aqui, que eu acho que vai ser mais fácil. Então, colocar atrás, que eu não tinha colocado. Ali. Então, eu vou contornando toda a orelhinha. Pegando sempre um pontinho na orelha e um pontinho no corpinho. Deixa eu ir pra esse lado, para vocês conseguirem visualizar. Ó. Vou contornando aqui, pegando todos os pontinhos, prendendo bem essa orelhinha. E vou olhando, né, se ela tá certinha no lugar. Às vezes, quando a gente vai costurando, ela vai meio que saindo do lugar. Então, a gente tem que costurar, olhar. Essa parte é uma parte que tem que ir mais com calma, mais com paciência. Às vezes, a gente costura e fica torto, daí tem que desmanchar a costura. Deixa eu ver aqui, ó. Ou fica o fio dentro, igual desse, né? Eu deixei o fio muito... ali, tirei, deixei ele muito longo e daí... Vamos ver se tá legal. Então, é bem assim, aí fazendo e olhando com bastante paciência. Eu vou costurar uma aqui pra vocês verem, a próxima eu vou dar uma adiantada. Esse vídeo já tá bem longo. Ó, costurei uma. Aqui, se ela abrir um pouquinho, você pode vir novamente e dar um pontinho. Que às vezes, quando que a gente vai costurar, acaba abrindo um pouquinho, ó. Então, eu dou mais um pontinho, quiser fazer mais fechadinho, ó. Daí, eu pego esse fio, passo pra dentro e vou lá atrás. Vou lá atrás, estico. E deixo esse fio aqui na espera, para depois nós unirmos com esse fio e fazer o acabamento. Prendi a segunda orelhinha, então, ficou dessa forma. Agora, nós vamos fazer da mesma forma. Vou introduzir o fio, vou sair lá no mesmo buraquinho onde eu saí da primeira orelhinha. Deixa eu puxar aqui, que acabou enroscando na orelhinha. E aí, o que eu faço? Eu venho aqui, vou tirar essa agulha. Uma eu costumo deixar e uma eu tiro. Eu faço um nó com esses dois fios, nó, né, bem firme. E aí, eu pego um deles, passo lá pra dentro, saio do outro lado, estico, e o outro eu corto. Então, na hora que eu for esticar, ele vai entrar e vai ficar já o acabamento e não vai ter perigo de soltar o fio. E o nosso ovinho em formato de coelhinho está finalizado, ficou super lindinho. Você pode fazer um cordãozinho aqui para pendurar também, que fica bem legal, presentear um mimo, né, para professores. Aqui, antes que eu esqueça, você pode, eu tenho essas, como é que se chama? Blush, né? E aí, eu vou pegar com cotonete, ou com pincelzinho, né? E eu vou passar aqui, ó, dentro das orelhas. Então, o que você quiser colocar, ou quiser colocar uma florzinha na orelhinha, sabe? Os detalhes, ó, pra deixar ela bem fofinha, até aqui nas bochechinhas, sabe? Então, tudo que você acrescenta, deixa ele super fofinho e delicado. Olhem, é um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Façam, me marquem. Eu vou adorar
compartilhar a arte de vocês. Beijos e até a próxima!